Essa é a segunda vez que a gente tá gravando. A gente fez uma gravação, começamos a gravação. Houve um pequeno problema técnico com a iluminação aqui, a gente começou tudo de novo. Então, eu vou retomar o papo, que estava muito legal. E vou fazer as apresentações novamente, até porque eu vi de novo agora, né? Eu tô aqui com uma fera da psicologia, a Aline de Assunção. Conheci ela por intermédio de uma amiga. E fiz terapia com ela durante muito tempo. Ela foi uma das minhas inspirações e a inspiração da minha filha pra gente estudar psicologia. Então eu tenho o maior prazer em trazer ela aqui pra gente poder bater um papo. E vamos começar de novo. Muito obrigado novamente por você estar aqui. Obrigada a você, Fábio. Eu adorei o convite. Estava ansiosa por esse momento também. Que bom. Acompanhei os outros vídeos que você fez, inclusive, né, parabéns. O projeto está muito legal. Obrigado. E é um prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso em receber você. Vamos lá, gente. Essa fera é formada desde 2019 e, por incrível que pareça, não era a principal área dela. Quando ela começou, a inspiração dela não era psicologia, mas a psicologia ganhou uma excelente profissional quando você resolveu mudar. Mas você falou que você curtiu a ideia de ser comissária de bordo. Qual foi a sua inspiração para ser comissária de bordo? Pô, quero viajar ao mundo, quero conhecer o Brasil, o planeta. Como foi? Conta um pouquinho. Olha, Fábio, eu acho que foi desespero. Desespero? Isso foi não. Eu estava no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, né? Que era como a gente falava na época, hoje eu não sei mais como é. E naquela época todo mundo sabia o que queria ser e eu não queria ser nada. Eu não gostava, não me interessava por nenhuma faculdade. E eu lembro de assistir um filme que falava sobre a vida de uma comissária de voo. E eu me apaixonei. Então, desde então, eu pesquisava, queria saber mais a respeito. E fiz o curso de comissária e teve a matéria de psicologia. E lá, quando a professora começou a falar, né, sobre inconsciente, consciente, id, ego, superego, eu fiquei deslumbrada e falei, é isso. É isso. Me formei comissária, né, terminei o curso de comissária, passei na ANAC e nunca atuei. Saí de lá direto para fazer psicologia. Caramba, que mudança. E, bom, tem que ter coragem pra mudar tantas vezes assim. Bom, apesar de que quando a gente é novo, a gente tem mais inspiração de falar, não, vou mudar, vou fazer, vou acontecer. Conforme você vai ficando um pouco mais velho, você fala, pera aí, vamos ver. Falo por experiência própria, né? E, cara, assim, a psicologia é uma área muito ampla, né? Eu comecei a estudar com uma ideia, a minha ideia mudou no primeiro semestre, depois mudou no segundo semestre, estou no terceiro semestre e ela já é totalmente diferente do começo, né? E dentre essas visões que a gente vai tendo quando a gente vai estudando, uma delas é quantas abordagens diferentes existem. Cada professor que a gente tem na faculdade é um especialista de uma área diferente. Pensando que eu tenho 5 professores por semana, já são 15 professores nos 3 semestres. Então, são 15 abordagens. Claro, nem todos falam de abordagens, mas enfim, pelo menos umas 10 abordagens diferentes. Né? Dentre elas, você escolheu a sua abordagem. Qual que é a sua abordagem para quem está te assistindo agora? E como que funciona? Eu sou psicóloga comportamental, né? Então eu atuo com a análise do comportamento da pessoa, cognitivo-comportamental, porque a gente leva em consideração também a cognição, o pensamento, né? O cognitivo é o pensamento. Só que nós interpretamos o pensamento também como um comportamento, mas que não é observável. Então, quando a pessoa vem, por exemplo, para uma terapia, ela às vezes fala uma coisa, mas o comportamento dela diz outra. Então, o quanto ela está falando de fato, o que ela sente, o que é real, a forma como ela se comporta, ou o quanto ela diz algo para não mostrar aquele comportamento. Porque, às vezes, nós nos contradizemos. A gente fala uma coisa e faz outra. Então, a gente analisa muito o comportamento para conseguir entender a pessoa e conseguir tratá-la. Então, o que o seu comportamento diz? Como nós podemos modificar o seu padrão de comportamento para te trazer uma qualidade de vida? E dentro do comportamento entra também os hábitos, o que frequentemente a pessoa relata que ela pensa. Então, a gente segue por essa área. As outras abordagens seguem outros
padrões diferentes, né, de análise. Então, a psicanálise é o estudo do inconsciente, aquilo que não é dito, a associação livre, então a pessoa fala e o terapeuta só escuta, ele não responde, e é uma reclamação de muitas pessoas que elas gostam de troca, né? Tem também a gestalt terapia, que é a terapia do aqui e do agora. Tem a humanista, de Rogers, que trata o ser humano como um todo. Diz que cada ser humano é um universo completo. Então, tem várias abordagens e a gente vai pela identificação, né? É o que a gente se identifica mais. Caramba. Eu tô estudando Rogers agora, nesse semestre. É muito legal. Rogers é bem bacana. E me fala uma coisa. Existe um momento em que a pessoa fala, eu preciso de terapia. Mas esse momento, muitas vezes, vem depois de conflito, vem depois de problemas, vem depois de traumas. Poucas pessoas tratam o cérebro, tratam a sua própria mente como algo que você precisa cuidar, como musculação, por exemplo, que as pessoas fazem através da obtenção da beleza e da saúde. Esquecem que o cérebro também precisa de tratamento, né? Sim. Qual seria, na sua visão, o ponto que a pessoa fala, pô, peraí, eu acho que se eu fizer uma terapia me ajuda? Porque eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Olha, eu acredito que, primeiro, não espera chegar esse momento. Por quê? Tem gente que diz assim, eu vou para a terapia porque eu tenho um problema. Não. Problema todo mundo tem. E não é todo mundo que faz terapia. A gente vai para a terapia quando nós queremos resolver esses problemas de uma forma eficaz e sem precisar sofrer tanto. Por que a gente tem que sofrer tanto para buscar ajuda? Porque eu tenho que chegar num ponto de ter uma crise para procurar ajuda. A gente não está acostumado a pedir ajuda, procurar ajuda, dizer eu preciso de ajuda. Porque principalmente hoje em dia isso é tido como fracasso. Então você não consegue sozinho. Então, não, você tem que conseguir, né? Essa era da produtividade que a gente está vivendo. Porque você está muito ocioso, vai fazer alguma coisa, né? Então, eu acredito que você não está bem, tem um problema que você quer solução, quer se conhecer mais, procura ajuda, né? Procura a terapia, procura esse autoconhecimento. Tem pessoas que vêm à terapia por autoconhecimento. É muito bacana a terapia com essas pessoas. É muito mais fluido. A gente vê quantos problemas são evitados, quantas crises, problemas maiores são evitados porque a pessoa buscou antes. É impressionante. Uma das matérias que eu tenho nesse semestre, e assim, eu trabalho com a Aline faz um tempo já, né? E a gente faz terapia, ela é minha terapeuta também. E muitas das vezes a terapia que eu marcava, Aline, tô com dúvida disso, tô com dúvida daquilo, sobre o curso de psicologia, né? Mas uma das coisas que eu tô estudando é que o ambiente molda o seu inconsciente, que vai moldar quem você se torna, né? O ambiente tem total influência sobre quem você se torna no futuro ou até mesmo no presente. Também eu tive uma matéria sobre neuroplasticidade, que é como os neurônios fazem as conexões. Então, eu tenho uma pergunta / dúvida que eu acho que vai ser legal você falar. Baseado no ambiente, nas pessoas que estão à sua volta, baseado que o cérebro ele se molda fisicamente a todo esse ambiente, a tudo isso que você está aprendendo. Seria correto eu afirmar que se você ficar perto de pessoas negativas, pessoas que não têm uma visão, que não querem buscar ajuda, você fica fisicamente pior, você fica fisicamente menos capaz de aproveitar a sua própria vida? Bom, primeiro, para quem não sabe, o que é a plasticidade cerebral? A plasticidade é a capacidade que nós todos temos de adquirir novas informações e reter essas informações através da memória. Essas informações, elas chegam através das nossas percepções, né, dos nossos 5 sentidos, e elas são codificadas e são registradas, percebidas e são armazenadas. Então, assim, nós vamos criando novas sinapses que se ligam aos nossos neurônios e criando as novas informações. E até um fato interessante é o curso Neuropsicologia. E eu aprendi em Neuropsicologia que nós levamos em torno de 48 horas para registrar de verdade e não esquecer mais uma nova informação. Cara, então, bem bem bacana, né? Que é o tempo que a sinapse leva para se ramificar
e não ser perdida. E com isso, né, com essa questão da neuroplasticidade, o nosso ambiente, o que é o ambiente? Para a psicologia, é tudo que não sou eu. Então, você é um ambiente, aqui é um ambiente, onde eu moro é um ambiente, as pessoas são um ambiente, porque não sou eu, tá fora de mim, é um ambiente. Então, nós somos influenciados tanto pelo ambiente de casa, do trabalho, do meu convívio, da minha comunidade, da minha escola, da minha faculdade. Então, todos são ambientes. Então, eu posso ter muitos ambientes positivos e eu posso ter um ambiente negativo que, se ele for de maior valor afetivo, ele vai me influenciar muito mais do que esses ambientes positivos. Então, claro que vai muito da pessoa e como ela vai absorver tudo isso. Mas se um ambiente negativo, ele tiver maior importância afetiva, ele vai ser levado em consideração. Agora, se todos os locais que eu ando têm um mesmo padrão de comportamento, de hábitos, de pensamentos, muito provavelmente, ou de duas uma, ou eu vou sair desse ambiente porque eu entendo que ali não me cabe mais, numa época de mudança da minha vida, ou eu vou continuar ali porque eu me identifico com aquilo. Então, o ambiente, ele nos influencia o tempo todo. É por isso que eu digo, nós não somos a mesma pessoa nos lugares diferentes. Então, você vai ser uma pessoa no seu trabalho, você vai ser outra na igreja, você vai ser outra no barzinho. Não é o mesmo Fábio, né? Você vai ter comportamentos diferentes. Então, você não vai se comportar numa igreja como você se comporta num barzinho com os amigos. Né? Então, nós somos diferentes. Só que o quanto a gente seleciona esses ambientes, porque eles têm a ver com a gente. Então, eu só consigo estar e permanecer naquilo que eu me identifico. Fantástico, fantástico. Cara, eu sempre falo, né, assim, eu sempre falo pra você, é impressionante os insights que você traz, né? É muito legal. Obrigada. Cara, é muito legal mesmo. Bom, você se formou, a gente voltando um pouquinho, você se formou em 2019, né? Logo de cara surgiu a pandemia. Eu sei que parte da sua inspiração foi a necessidade das pessoas e até a sua mãe te falou, pô, cara, você pode ajudar, né? Como foi a sua experiência ajudando tanta gente em um meio de algo sem precedentes para você mesma, que foi a pandemia, e como que você teve que se moldar a essa nova realidade a partir disso? Olha, a primeira coisa foi procurar terapia. E eu procurei uma antiga professora para me supervisionar e me auxiliar nos novos casos que eu estava pegando. Então, de começo, na primeira semana eu iniciei com 3 pessoas e em um mês eu estava com a agenda lotada. Então, ela me auxiliou nas minhas maiores dúvidas e questões. Eu tinha acabado de me formar. Tinha muitas pessoas que me procuravam. Um exemplo. Tenho ansiedade. Eu falava, tranquilo, né? Eu conheço a ansiedade, li o manual. E aí a pessoa chegava com sintomas que não estava no manual. Eu falava, peraí, isso aqui ninguém me avisou na faculdade. Então, foi um momento, assim, de grande troca com essa professora, onde eu aprendi muitas coisas e foi realmente me encorajando, estudando o tempo todo, né? Lendo sobre aquilo que eu ainda tinha dúvida, buscando informação e realmente tentando enxergar a pessoa como pessoa. Não só como transtorno, mas a pessoa. Ela tinha que vir antes de qualquer outra coisa que ela estava me relatando. Para quem está começando agora, né? Por exemplo, eu aos 42 resolvi falar, vou estudar psicologia, né? Eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas que eu falei, pô, vou estudar psicologia, a gente estava numa sessão de terapia e tudo mais, né? E você, pô, me deu vários conselhos bacanas, e a Gi também, a mesma coisa, a Gi, minha filha, né? Para quem está começando agora, qual é o seu conselho? Falar, cara, tá começando a estudar, porque eu acho que psicologia é uma profissão que vai ter muita demanda daqui para frente. Com esse pessoal aí que tá chegando agora, qual é o conselho para quem quer começar nessa área? Olha, primeiro de tudo, faça a terapia ao longo da faculdade, porque você vai se deparar com muitos conflitos internos, você vai se deparar com muita coisa que você vai se identificar. E esteja aberto, né? Esteja aberto a todas as matérias. Não vai com a mente fechada, isso eu não gosto. Ninguém gosta daquilo que não conhece. Né? Então, conheça. Mas eu já conheço. Conheça mais. Né? Esteja aberto. Conheça as matérias, se aprofunda em cada matéria, em cada abordagem, para que você entenda qual é o lugar que faz sentido para você.
né? Qual o lugar que você vai se identificar? Estude, né? Estuda, leia os livros. Para quem quer começar e está na dúvida, vou gostar ou não de psicologia, vai dar uma olhada nos livros de psicologia, vai dar uma olhada principalmente na atuação do psicólogo, porque é o que eu sempre falo, psicologia você cursa durante 5 anos, psicólogo você é o resto da vida. Então, olha a atuação, o que você gosta, onde você acha que você se encaixa, quais as áreas de atuação do psicólogo que te causam interesse, né? Como funciona essa atuação. Então, são coisas muito importantes para a pessoa ter certeza de que aqui, com certeza, é o meu lugar. Show. Eu sei que teve um período, não sei se você ainda atua, né? Mas você atendeu crianças com TEA, né? Uhum. Crianças autistas, seria correto falar dessa forma, né? Sim. Como que foi essa experiência e você atualmente ainda atua com TEA? Uhum. Só para esclarecer para quem não sabe, TEA é a abreviação de transtorno do espectro autista, né? É a nomenclatura de autismo, mas nós podemos chamar só de autismo, encurtar, né? Ou TEA também. Uhum. Eu atuei durante 4 anos na área, saí no ano passado, né? Mas por questões pessoais e por estar direcionando a minha atuação para outros lugares. Mas eu atuei durante 4 anos. Eu já tinha tido uma experiência em estágios e gostei muito da área. E atuar com crianças autistas é gratificante. O pagamento é você ver aquela criança se desenvolvendo, porque ela é uma criança que ela vem do nada, ela não interage, ela não conversa, ela não sabe nem quem ela é. E você começar a desenvolver a criança e trazer ela para a vida, né? Fazê-la fazer coisas que ela nunca fez, que ela consegue fazer uma atividade, ela interage com os pais. Eu me lembro até hoje, a primeira criança que eu atendi, quando a primeira vez ele chamou a mãe dele de mãe, que ele não chamava. Caramba. Ele não tinha essa comunicação, ele era muito pequenininho. E ela chorou, eu quase chorei junto também. É muito emocionante, é muito bonito trabalhar na área. Eu tenho percebido, né, porque como eu estou envolvido na área, a gente acaba falando muito sobre isso em sala, que alguns diagnósticos estão na moda, né? Então, TDAH, né, TDAH, e até o próprio TEA agora também, né? O que você identifica que está acontecendo para que isso ocorra? Porque aparentemente algumas coisas entram no hype e ficam durante um tempo, né? Obviamente nem tudo vai ser esse diagnóstico, mas por que isso acontece na sua visão? Aí eu acredito que tem alguns motivos. Primeiro, porque nós temos mais informação e mais profissionais diagnosticando. Então, lá atrás, o que a gente usava termos pejorativos para denominar essas pessoas, hoje já se sabe que são transtornos, que têm nome, que têm tratamento. Então, eu vejo que tem muito mais profissional atuando nesses diagnósticos. As pessoas têm mais informação. Então, elas procuram mais também esses diagnósticos, porque não ia adiantar ter o profissional e não ter quem procurasse. Então, com a informação, as pessoas vão atrás desse diagnóstico. Mas, hoje em dia, o que acontece é a grande identificação com os transtornos. Por quê? Os transtornos nada mais são do que características que todo mundo tem, né? Então, falar assim, eu acho que eu tenho TDA. Que é transtorno de déficit de atenção. É porque eu esqueço das coisas, eu não presto atenção em nada. Mas todo mundo é assim. Dorme mal uma noite, você vai ver o seu cérebro, né? Vai ver o dia seguinte. Você não vai se concentrar. Eu esqueço de tudo. Mas será que não é falta de atenção? Ou será que é falta de uma percepção? Você faz tudo no automático. Então, hoje a gente se identifica porque todos nós temos essas características, o que determina se é ou não é um transtorno. Transtorno é aquilo que faz com que a pessoa não tenha uma qualidade de vida. Ela afeta um ou mais ambientes da pessoa, então escolar, do trabalho, da vida social, pessoal, então afeta a vida dela. A pessoa não consegue conviver bem com aqueles sintomas. É diferente de estou confuso hoje, estou esquecido, mas eu vou trabalhar normal. Então, tem uma grande diferença. Então, se identificou,
procura um profissional para você ter certeza se é isso, se pode ser outra coisa. Mas se identificar, todos nós vamos, porque são características que todos nós temos. Uma mãe que tem uma criança que ela tem essa dúvida, né? Ela, poxa, eu acredito que meu filho ou minha filha tem alguma coisa nesse sentido. Qual que é o primeiro passo que ela deve dar? Ela deve buscar uma especialista específica, uma psicóloga, para depois ela ter um encaminhamento? Qual direção essa mãe deve tomar? Aí vai depender um pouco de qual transtorno a gente fala. Então, quando a gente fala de um autismo, o primeiro caminho, procurar um pediatra. E pedir para que esse pediatra encaminhe essa criança para um neuropsicólogo. Por quê? A análise é clínica, não tem um teste que você vai fazer, um exame que você vai fazer que vai identificar o autismo. Então, essa mãe tem que fazer alguns testes junto com o neuropsicólogo, que ele vai determinar se essa criança está no desenvolvimento normal ou não. Se ela não estiver, essa neuropsicóloga já vai dar encaminhamentos para ela ir para uma terapia. Quando a gente fala de TDA, a mesma situação. Então, tenho dúvida, vai num neuropsicólogo que ele também vai fazer os testes com você e vai te encaminhar para uma terapia ou para tomar uma medicação, para um psiquiatra, né, no caso do TDA. E agora, outros transtornos, né, ansiedade, depressão, você pode só procurar um psicólogo mesmo para fazer o tratamento. Incrível. É um show de informação que é muito legal. Conversar com a Aline, se você tem... eu sei que existem algumas limitações do que a gente pode falar sobre a área da psicologia, mas eu, como não sou psicólogo, eu posso falar, né, da minha experiência. Eu vou deixar os contatos da Aline depois na descrição do vídeo e tudo mais, né? Mas assim, ela é uma profissional extremamente capacitada. E se você tem alguma demanda nesse sentido, procura ela. Porque eu vou te falar que, olha, eu passei por uns 3 ou 4 psicólogos antes de conhecer você. Nossa. E eu não me identifiquei. E aí a gente conseguiu desenvolver tanta coisa que hoje eu até falo pro pessoal, eu faço terapia de vez em quando, porque eu gosto. Mas o avanço foi fenomenal. Mas vou continuar aqui porque eu vou ficar inspirado e dá vontade de falar. Mas vamos lá. Redes sociais. A gente tem percebido umas coisas absurdas nas redes sociais. Mas uns absurdos. Cara, eu já vi gente arrancar dente pra conseguir like. Com alicate. Nossa. Assim, umas coisas assim, surreal, né? Eu acredito que isso também tem trazido algum tipo de transtorno fora a ansiedade, porque você pega as redes sociais, você vê cortes de momentos que parecem que a vida da pessoa é aquilo, e a gente sabe que não é. Né? Eu até brinco, eu falo assim, a vida não é feita de uma música de fundo, em alguns minutos que vão mostrar um processo e o resultado final. Demora. Você vai ver um filme, o cara entra na academia, tem aquela dificuldade inicial, aí daqui a um minuto já está uma dificuldade média, daqui 2 minutos ele já está fazendo tudo certinho, daqui 3 minutos aparece ele sarado. Na vida real não é assim, né? Para quem tá nessa vibe de rede social e ficar no arrasta para cima o tempo todo, o que você falaria para essa galera e o que você tem percebido sobre redes sociais nesse sentido? Olha, eu diria, procure outros hobbies. A vida é muito mais do que uma tela de celular. Qualquer outro hobby, vai fazer outra coisa, vai ler, vai fazer uma atividade física, vai conversar com o seu familiar, vai fazer qualquer outra coisa, né? Mas saia um pouco disso. Porque a nossa vida não se resume a isso, mas de muitas pessoas vem se resumindo. E a rede social, ao meu ver, nada mais é do que o reflexo de nós mesmos. Não é nada do que nós não tenhamos aqui dentro. Então, quando eu coloco numa rede social algo para buscar like, para buscar interação, para buscar comentário, né, para ser vista, o quanto na sua vida pessoal você sente que você não é visto. O quanto você às vezes não consegue se mostrar na sua vida pessoal porque você tem medo. Quando a gente está numa rede social e tem aquele imediatismo de, nossa, eu vi esse vídeo aqui e realmente em 3 minutos o cara tá sarado, eu quero ficar assim também. O quanto você não é imediatista na sua vida pessoal. Ou, às vezes pior, a estagnação. Nossa, eu vejo, eu me inspiro, mas eu não consigo fazer, porque eu sei que não vai ser tão rápido assim. E hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas.
Você vai escutar um áudio, você escuta no vezes 2. Você vai ver um filme e você fica acelerando aquele filme. Você vai sentar e conversar com uma pessoa, a pessoa não tem paciência de conversar. Porque não dá para colocar no vezes 2, né? Verdade. Então, eu vejo que as pessoas, elas estão muito aceleradas, imediatistas. Elas querem tudo muito rápido. Então, eu quero informação rápida, eu quero uma conversa rápida, eu quero um resultado rápido. É uma das principais perguntas quando a pessoa vem para terapia. Aline, quanto tempo eu levo para ficar bem? Aí eu falo, quanto tempo você quer levar? Ela, eu quero levar 1 dia. Eu falei, então se esforça. Porque em 1 dia vai ser difícil. Então, não tem como a gente encurtar caminhos. A rede social, ela mostra que dá. Não dá. Não existe encurtar caminhos. A gente precisa passar por alguns processos para obter alguns resultados. Hoje mesmo eu postei ontem à noite eu postei no meu story, no Instagram, que um antes e um depois, eu treinando na academia, que eu tinha emagrecido e eu não tinha percebido. E aí me perguntaram, quanto tempo você levou? Eu falei, 4 meses. Não é rápido, não é em 1 mês. É 4 meses. Não é um segundo de olhar 2 fotos, né? Quanto tempo levou de uma foto até a outra? Não foi 1 mês. Impressionante. As pessoas... Eu tava lendo um livro chamado A República, de Platão, né? De vez em quando eu tenho tempo para ler. De vez não, porque a faculdade é impossível quase. E parte do livro era ele... Era, na verdade, ele e outro amigo andando horas para sentar e conversar. Né? Isso se perdeu hoje em dia. E agora, com o advento da inteligência artificial, isso tende a diminuir ainda mais. Tem gente que fez amizade com o ChatGPT e bate papo com o ChatGPT. Né? Tem gente que... O Gabriel, nosso produtor, tá fazendo assim de cabeça. Tem gente que bate papo com o ChatGPT como se fosse uma pessoa. Né? Na sua visão, como que fica a saúde mental das pessoas depois do advento da IA? Olha, daqui a alguns anos a gente pode com certeza esperar doenças degenerativas. A gente fala de Alzheimer, Parkinson, demências. Por quê? O cérebro, ele é uma massa. E o que acontece nessas doenças degenerativas? Dentro do cérebro nós temos as funções cerebrais, né? Percepção, atenção, memória, orientação visoespacial, entre outras. Se você para de usar essas funções, elas começam a se perder. Eu deixo de criar sinapses, porque eu não estou criando novas informações no meu cérebro. Eu não estou usando as minhas funções. Elas enferrujam. Né? Então, eu não estou exercitando aquilo vai se perdendo. E aí, com o passar do tempo, a gente perde a plasticidade cerebral. E essa plasticidade, ela vai acarretando como se o cérebro ele começasse a definhar. Ele começa a diminuir seu tamanho, ele começa a perder funções, porque você não exercita o seu cérebro. Então, daqui a algum tempo, você pode esperar uma doença. E eu acredito que muitos jovens, muitos de nós hoje, vamos ter, sim, doenças degenerativas por não utilizar uma ferramenta tão preciosa que é o nosso cérebro. Né? Ele é um órgão sensacional. Só que, assim como todo órgão, não bebe água. Não exercita. Fuma, usa o seu corpo de modo errado. Seus órgãos, eles vão definhando. Né? Todos eles, o cérebro também segue no mesmo caminho. Come um monte de sal, você vai ver o seu coração. Então, a gente tem que saber utilizar de forma correta as nossas funções. Então, eu te falar que eu nunca usei a IA, eu usei uma vez para fazer uma foto minha em desenho. Porque isso eu não ia saber fazer mesmo. Mas, gente, eu quero escrever um texto bom. Senta, escreve, lê, relê, dá para alguém ler. Pede a opinião de uma pessoa. Olha, escrevi esse texto, o que você achou desse texto que eu escrevi? Precisa mesmo de IA? Será? Olha, eu vou te falar que, assim, vou fazer um contraponto aqui, né? Vamos colocar na mesa aqui um contraponto. Eu concordo com você. Eu acho que, assim, as pessoas, elas estão terceirizando muita coisa para IA, né? Deixando de, às vezes, desenvolver alguma coisa, porque é mais fácil ir lá e perguntar para uma inteligência artificial. Em contrapartida, tem algumas ferramentas que são bem utilizáveis, né?
Como, por exemplo, recentemente eu vi uma IA que ela grava a aula, transcreve a aula em texto e depois ela faz um resumo dessa aula, né? Isso me ajudou horrores, porque tem matérias que realmente, se eu parar um minuto para anotar, eu perco o fio da meada. O professor tá lá, pá, falando, e não para. É uma máquina de informação, né? Dentro da experiência que você tem, tratando pessoas de diversas áreas, você teve algum exemplo de utilização de uma IA, por exemplo, que daria certo? Ou então você conhece algum exemplo que você fala, pô, ó, aqui é uma boa utilização desse negócio? Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, inclusive comigo e com meu marido. Meu marido é arquiteto, né, pra quem não sabe. E, logo chama ele aqui pra desenrolar o nosso papo aqui. Vai ser legal porque eu quero ver ele falar sobre relacionamento. Como que é se relacionar com um psicólogo? Ele tá aqui do lado dando risada. Eu quero falar isso aí. Eu fiz assim, ó. Mas continua, desculpa, não podia perder essa gancho. Então, e assim, a gente estava vendo como ia ser o projeto da nossa casa e, para quem não sabe, tem regras, né? Cada município tem as suas regras de construção na área civil. E a gente estava com muita dúvida a respeito de recuos laterais. Aí, quem é arquiteto vai entender o que a gente está falando. Então, assim, estava em dúvida dos recuos laterais. Quanto você precisa deixar de corredor externo na sua casa para passagem, para janela? E a gente não estava encontrando essa informação em lugar nenhum. Aí ele falou, vou jogar no ChatGPT. Aí ele jogou essa informação. E o ChatGPT deu a informação correta. Então, só que a gente tinha já tentado outros caminhos, não tinha encontrado a informação e a gente foi recorrer à IA. Então, eu acredito que se a gente usasse com sabedoria, não seria um problema. A tecnologia nunca vai ser um problema. O avanço da tecnologia nunca será um problema. O problema somos nós. Como a gente utiliza essas ferramentas. Elas não são para tomar o nosso lugar, elas são para facilitar a nossa vida. Como você disse, você numa faculdade, quantas matérias não tem? Você tem que estudar para várias. Às vezes você não gosta ou não entende aquela matéria. A aula é enorme, você está estudando para uma prova, você precisa de uma resposta mais rápida. É usar com sabedoria, é saber usar. Tudo com moderação, né? Exato. Tudo com parcimônia. Eu estava ontem conversando com alguns amigos e um desses amigos me falou, ele é chefe de programação de uma área, numa empresa grande, e ele me comentou sobre ter que mandar embora uma pessoa por conta que ela estava viciada em jogo. Ele falou que ele botava dinheiro lá para fazer apostas, né? Esses esses negócios aí de jogo, enfim, tem aposta de praticamente tudo. Você vai chover, se não vai chover, tem aposta de praticamente tudo. E ele chegou ao ponto de chamar o cara para conversar, falou 2 vezes com o cara relatou que ele já tinha perdido 30 mil reais, que era tipo quase, sei lá, 3 ou 4 salários dele, e ele falou assim, eu não posso parar agora, eu preciso recuperar, né? E você vê, a pessoa não enxerga, né? Não enxerga que tá ali condicionada a fazer um processo onde ela está se definindo, né? Nessa questão de vício, principalmente com essas recentes divulgações aí que existem sobre os mais diversos tipos de jogos, você acha que tem piorado a aderência, ou seja, as pessoas estão aderindo mais aos vícios por esse motivo? Com certeza. Inclusive, eu tenho alguns casos que eu estou atendendo de pessoas que estão com vício em jogos. E elas realmente, assim, perderam tudo. Então, como a gente tratar isso? Primeiro, é muito difícil porque é algo que você vê até sem querer. Então, aparece uma divulgação, você está numa rede social, aparece uma divulgação sobre aquilo. Para quem se vicia, é muito difícil restringir o contato totalmente. Mas a gente precisa primeiro fazer um detox daquilo. Então, quando a pessoa vem para a terapia, primeiro não é um tratamento que você faz sozinho com a pessoa. Você precisa de apoio de amigos, família, você precisa dessas pessoas, de uma rede de apoio. Porque uma primeira intervenção ali que a gente vai fazer, restringir o uso das redes sociais. A gente precisa afastar essa pessoa desse lugar, porque ela vai ver, ela vai ter acesso, ela vai ouvir falar.
e isso vai dar gatilhos para ela querer jogar de novo. Então, a gente restringe. Como a gente faz a restrição? Ou a gente retira o celular da pessoa, o que é difícil, ou a gente pede para algum familiar instalar aqueles aplicativos para criança para bloquear as redes sociais. Então, é um mecanismo que a gente usa também. E a gente usa o auxílio da família para fiscalizar o comportamento da pessoa, né? Porque o psicólogo não está ali o tempo todo. Né? Então, nós começamos por aí, porque é muito similar aos vícios mesmo, vícios, né, de tóxicos. E são pessoas que facilmente talvez teriam uma predisposição para ir para esse lado, só que ela foi para o lado do vício do jogo. E o vício do jogo é mais perigoso, eu diria, porque é acessível, está na palma da sua mão. Uma bebida, uma pessoa tem que comprar. Um tóxico, a pessoa tem que sair da casa dela, ela tem que ter um contato, ela tem que ir buscar isso em algum lugar. O celular está na sua mão. É só você abrir, instalar e jogar. Né? Então, a gente aconselha muito, primeiro, jovens, pais, fiscalizem. Bloqueia, não permita. Pessoas que gostam de jogos, não joga. Né? Qual a disposição? Você já tem uma pessoa na sua família que tem algum tipo de vício? Não joga. Você não sabe geneticamente se você também tem essa disposição. Então, eu aconselho ninguém nunca jogar. Porque ninguém nunca sabe quando vai ou não viciar. Isso realmente acaba com a vida da pessoa. Então, é um trabalho longo, é um trabalho que leva tempo, é um trabalho onde você fala, sim, sobre restrições, não tem outro caminho, e precisa de apoio. Sem apoio, fica muito mais difícil a gente conseguir. Existe, assim, o vício é uma coisa que permeou a minha família durante um tempo. Na verdade, família parte de mãe. Né? Eu perdi o avô pro vício, né? Eu nem tenho lembrança, eu era muito pequeno. Eu perdi meu tio, não talvez por estar tão viciado, mas pra bebida também, porque ele deixou de tomar na época remédio para epilepsia e veio a falecer por um ataque epilético que deu com ele dormindo, porque ele não bebeu aquele remédio, não tomou remédio para beber, né? E eu só fui beber aos meus 35 anos de idade, que eu tinha medo. Então eu falei, eu vou beber quando eu estiver seguro de mim mesmo, que eu não vou cair em nenhum tipo de problema. E fiquei morrendo de medo depois de beber, né? E graças a Deus nunca tive problema com bebida e nem tenho vontade de beber. Mas a bebida também é um vício muito comum, é uma droga muito comum. Porque é uma droga que você compra em qualquer lugar, você tem que comprar no mercado. Né? No mercado você tem todo tipo de bebida, você pode achar, praticamente todo tipo. Né? Para esse tipo de pessoa, pessoa que for, mas eu não tô viciado, eu só bebo todo dia. Né? Não tô viciado, só tomo 3 cervejas por dia. É só uma cervejinha para relaxar. Né? As pessoas, elas não percebem, muitas vezes, estão viciadas. O que uma pessoa ela pode olhar e detectar, né, nesse sentido, de falar, peraí, será que eu não tô viciado? Né? Como que essa pessoa dá esse estalo? Olha, eu vou complementar dizendo que uma pessoa que trabalha durante a semana, final de semana sai e todo final de semana bebe, ela já está viciada. Caramba. Porque outra situação também, eu preciso da bebida para me divertir. Se eu não beber, eu não consigo ficar nesse ambiente. Já é um vício. É porque se você está condicionando o seu organismo a entender que todo sábado você não trabalha e bebe, você vai beber todo sábado, mesmo sem querer beber. A pessoa não consegue, né? Não consegue sair e não beber, não consegue estar numa festa e não beber. Ela está em casa, às vezes, está bebendo. Mas eu só bebo o final de semana. Já é o suficiente. Então, já é um alerta, já fica o alerta. E quando você coloca a bebida como uma necessidade e não como uma escolha, como uma vontade. Eu vou beber isso aqui porque eu gosto. Porque eu estou com vontade de beber. É diferente de eu vou beber porque senão eu vou dormir, eu vou beber porque senão eu não vou conseguir ficar. Aí você já está colocando como uma necessidade. Então, quando a bebida vira uma necessidade, seja para o que for, para você conseguir se divertir, já é um vício. Então, fica aí o alerta. E o quanto antes a pessoa começar a tratar. Porque o que a gente vê hoje é que o uso da bebida é muito comum entre os jovens. E cada vez mais cedo. E cada vez, assim, em quantidades maiores. Eu saí com os meus amigos, eu fechei um combo de bebida e bebi a noite inteira. Horas e horas. E todo final de semana eu faço isso. Ou quando eu faço, eu extrapolo. Isso já é um vício. Já precisa procurar ajuda.
É porque a consequência disso lá na frente pode ser devastadora. Caramba. Tá tudo bem? Depois a Gabi coloca aí em preto e branco aqui pra... Você dá uma aguinha? Olha, o vício, ele é muito sutil, né? Ele começa de uma forma muito silenciosa. Começa como, eu tô aqui aliviado, vou me aliviar um pouquinho aqui, pra dar uma relaxada, né? Beber um drink para relaxar, ou coisa do gênero assim. É uma coisa muito, muito silenciosa e muito perigosa, né? Porque coisas que são mais gritantes é mais fácil de detectar. E muita gente tem vergonha de admitir. Vergonha de admitir vício em bebida, vício em outras coisas, né? Procurar um psicólogo nesses casos é o primeiro passo, a primeira saída? Eu acho que o primeiro passo é admitir. Sem você admitir, você vai fazer o que lá na terapia? Você tem que admitir para você mesmo que aquilo é um problema. Você tem que ver aquilo como um problema a ser combatido, porque senão você vai para a terapia só para negar a existência daquele vício. Então, a terapia não vai funcionar para você. Então, primeiro, admita, tenho um problema. Segundo passo na terapia, a gente já começa a trabalhar com o que a pessoa conseguiu avançar. Então, ela reconheceu os avanços, a gente coloca também, tantos dias sem beber, a gente vai parabenizar cada avanço e a gente começa com redução de danos. Porque não dá para você já começar pensando em abstinência, vou remover completamente a bebida. Por esse caminho, a pessoa só vai sair da terapia e não voltar mais. Então, a gente começa reduzindo o dano. Então, vamos tentar reduzir isso para final de semana, vamos tentando reduzir, vamos diminuindo, vamos substituindo por outras coisas, né? Então, a pessoa bebe, vamos tentar alguma coisa que te cause uma satisfação, mesmo que não seja tão benéfica, por exemplo, o café. Muita gente vai pro café, pra Coca-Cola, mascar chiclete, né? Então, a gente vai para outras coisas, porque depois a gente consegue mais fácil tirar uma Coca-Cola e um café do que uma bebida, né? Então, a gente vai também trabalhando com a substituição. É o ideal? Não é. Mas a gente não pode ser hipócrita de dizer, é só não beber. Não é só não beber, né? Então, às vezes, para a pessoa que saiu para um barzinho e conseguiu beber uma Coca, ao invés de beber uma bebida alcoólica, isso já é um grande avanço. Uma pessoa que consegue passar, às vezes, um dia sem beber, ela já está avançando. Então, o primeiro passo é admitir e buscar ajuda. Show, show. Bom, uma coisa na sala da psicologia, voltando um pouquinho para esse tema, né, de aula e tudo mais, é que tem muita gente na sala de psicologia que vai lá achando que é terapia. É comum, pelo que eu vi. Nossa, muito. E tem muita gente nova, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é super novinha, acho que tem aqui 18 anos de idade. E ela, né, já está diagnosticada com borderline e tudo mais. Agora eu não sei se é um autodiagnóstico ou se é um diagnóstico que foi dado a ela, né? Eu até achava que, ela 18 anos, ela já tem idade para ter borderline, né? Isso é uma coisa que está acontecendo com mais frequência, Aline? Você tem percebido isso? Tem. Assim, 18 anos ela já tem, sim, idade para ser diagnosticada com transtorno. Mas é o tipo de caso que a gente precisa de tempos em tempos reavaliar aquele diagnóstico. Por quê? Existe uma diferença entre ter um transtorno e estar transtornado. Quando a gente está transtornado, quando a gente passa por um momento da nossa vida que algo acontece, está acontecendo para que eu não esteja nas minhas plenas funções cognitivas, eu não estou bem. Então, eu estou transtornado, eu não estou vivendo de uma forma saudável. Eu começo o tratamento, eu melhoro. Depois de um tempo, é super válido reavaliar, porque você de fato tem aquele transtorno, ou era um momento na sua vida que você não estava bem. Assim como um tipo de diagnóstico que é muito difícil e muito complexo, assim, na delicadeza do diagnóstico. Criança. Você traz uma criança para uma clínica e fala, meu filho não aprende nada, meu filho tem TDA. Eu já peguei casos assim. Aí, tá, por quê?
Aí você vai ver a vida daquela criança. Os pais separaram, os pais vivem brigando, a criança mudou de escola, ela era filha única e ganhou um irmãozinho. Claro que essa criança não vai aprender. Olha tudo que está acontecendo na vida dela. Então, ela tem mesmo um transtorno? Ou é uma fase da vida dela que ela está passando por transtornos, né? Está transtornada. Então, não, ela não tem um transtorno, ela só precisa de atenção naquele momento para que as pessoas entendam aquilo que está machucando, que está ferindo, né, que ela está passando. Uma pessoa com 18 anos, um diagnóstico de borderline, né? O que é o borderline? Borderline é um transtorno onde a pessoa sente um eterno vazio. Então, nada ela consegue gostar, ela precisa de coisas e pessoas para preencher esse vazio. Muitas vezes ela se envolve em atividades perigosas, como dirigir em alta velocidade, beber em excesso, sexo sem pudor, para que ela sinta algum tipo de prazer. Mas com 18 anos, quantas pessoas não são assim? Ou não passaram por essa fase? Então, será que ela tem um transtorno? Ou será que é uma fase? Essa fase ela vai passar, porque ela está acompanhando ali o momento cronológico da vida dela, e isso lá na frente não vai mais se apresentar. Então, vale muito a pena uma reavaliação daqui a algum tempo. Show. Assim, a vontade de conversar eternamente, mas acabar ficando muito extenso. Eu quero fazer contigo aqui, aproveitar que a gente está todo mundo aqui, chamar o seu esposo pra gente bater um papo também. Fazer a parte 2, eu nunca fiz até agora, né? A gente tá começando o estúdio agora, mas eu quero fazer a parte 2 desse vídeo. Se você tiver com tempo, vamos fazer. Estamos aqui. Eu acho legal. Aline, eu tenho mais 2 perguntas aqui pra você, pra gente encerrar nosso bate-papo. Né? Na visão, né, da psicóloga, o que é a vida para você? Olha, a vida para mim é um presente. É um presente que, se você estiver aberto a viver, a se jogar nas experiências, a não ter medo, a não pensar no que os outros pensam, a desapegar de verdade, você vai ter uma experiência maravilhosa, que vai ter problemas, que vai ter conflitos, que vai ter tristezas, mas se você souber vivenciar cada um desses momentos plenamente, sem medo, né? Sem medo de sofrer, sem medo de se apegar, sem medo de chorar, sem medo, você vai ter uma vida muito legal. Que bacana. É muito legal. Bater papo com a Aline é muito legal. A pergunta que eu sempre faço aqui: o que você sabe que, se as pessoas soubessem, a vida delas seria melhor? Que ninguém se importa com você. Isso é fantástico. Ninguém se importa com o que você está vestindo, ninguém se importa com o que você está falando, ninguém se importa com o que você está fazendo. Então, vai lá e faz, né? Eu não fiz porque alguém vai pensar algo de mim. Ninguém está pensando em você. Então, as pessoas se privam tanto porque elas têm tanto medo do que o outro vai pensar. E se elas soubessem que cada um tá tão entretido consigo mesmo que mal enxerga o outro, eu acho que as pessoas viveriam bem melhor. Cara, é impressionante, realmente, é impressionante. Cara, agora assim, nessa primeira parte do bate-papo aqui, vamos encerrar. Eu quero agradecer demais toda essa partilha. Eu vou colocar as redes sociais, tá? Depois na legenda do vídeo e tudo mais. Mas quem quiser entrar em contato com você, por todo esse conhecimento que você transbordou aqui, foi muito legal. Eu acho que muita gente vai se identificar. E eu falo como alguém que fez e faz terapia com a Aline, falo que, a mulher, ela resolve. Quem quer entrar em contato contigo? Qual que é a melhor forma de encontrar você para, de repente, ver sua agenda, buscar começar um tratamento, alguma coisa? Como que essa pessoa faz? Pode procurar no Instagram mesmo, que lá já tem o link para direcionar para o WhatsApp e a gente conversa. O meu Instagram é @deassumpçãoaline. É D sem o E. Né? Vai estar na legenda, vai ser mais fácil, que o sobrenome é português e é um pouco difícil. Tá ótimo. Aline, muito obrigado. Obrigada a você. Por toda essa partilha, por todo partilhar esse conhecimento. E eu agradeço demais a sua presença aqui.
Vamos para a segunda parte agora, que vai ser legal. Vai ser bacana. Eu que agradeço, Fábio. Foi um prazer imenso. Muito divertido estar aqui com você. Que bom. Eu também ficaria aqui horas e horas conversando, viu? Que bom. Eu tenho um projeto depois de pegar algumas pessoas que são divergentes em algumas opiniões e trazer para cá. E depois eu tenho uma outra pessoa que eu quero bater papo. E aí depois eu vou te apresentar uma ideia, a gente vê se faz a parte 2 dessa primeira parte. Vamos fazer uma roda de conversa, adoro. Vai ser legal. Muito obrigado. Legal. Acompanhe a segunda parte, a gente vai colocar no ar daqui a pouquinho.